galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, que estejam todos se cuidando. Continue se cuidando, tomando as medidas necessárias, energia positiva para que a gente possa voltar rapidamente. Já está na hora, estamos com saudade e acredito que você também está com saudade. Já estaremos de volta em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula e parabéns por estar aqui comigo, parabéns por estar assistindo essa aula. Saiba que isso é muito importante, tanto para nós quanto para vocês, alunos, essa relação que nós estamos mantendo ao longo desses 4 meses, tá? Isso é muito importante e saiba que isso vai acrescentar, sem dúvidas alguma, muito no seu conhecimento. Continue nos acompanhando, sabe que isso é importante para o seu conhecimento, para o seu crescimento pessoal e profissional. Estamos aqui para mais uma aula e hoje aula de geografia. Antes de começar, e com certeza vocês já devem ter feito isso, preparem o cantinho de estudo para que vocês possam me entender melhor, compreender tudo o que vai ser falado hoje aqui. Na aula de geografia de hoje, vamos falar sobre a divisão política do Brasil. A divisão política do Brasil. Nós sabemos que o Brasil ele está localizado na América do Sul. Olha só o tamanho do nosso país. Ele possui aproximadamente 8.515.767 quilômetros quadrados. Ou seja, o Brasil ele é um país muito extenso territorialmente. Por isso, é considerado o 5º maior país do mundo. O Brasil é considerado o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Ou seja, o nosso Brasil ele possui grandes extensões territoriais. Para que fosse mais fácil administrar o país, tanto politicamente, financeiramente, culturalmente, o Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele foi dividido em 5 grandes regiões, para que essa administração pudesse ocorrer de forma mais organizada. E quais são as regiões geográficas do Brasil? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. São as 5 grandes regiões geográficas do Brasil. A gente sabe que o Brasil ele é administrado politicamente. O presidente ele governa todo o país, enquanto cada estado possui o seu governador, ou seja, os governadores de estado e o presidente como governador do país. A gente sabe que o Brasil ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Atualmente, a capital do Brasil que se localiza em Brasília, onde lá está o governo central do país, ou seja, o governo federal. A gente sabe que Brasília, a atual capital do Brasil, nem sempre foi aí a capital do Brasil, tá? Não foi a primeira e nem sempre foi a capital do Brasil. A primeira capital do Brasil foi Salvador, seguindo aí a segunda capital do Brasil foi Rio de Janeiro e atualmente está lá no Distrito Federal, Brasília, a capital do Brasil, a central do país, o governo federal. É lá onde está, teoricamente, a cabeça do Brasil, é onde se organiza aí todo o Brasil em sua extensão territorial. Então, existe aí uma organização federativa que comanda o Brasil como um todo e uma organização estadual, né, que faz parte aí de cada estado ter o seu governo. Cada estado tem o seu governador. Cada unidade federativa, ou seja, cada estado possui o seu governador. Governador do estado do Ceará, governador do estado de São Paulo, governador do estado do Rio de Janeiro, para que a organização do Brasil ela seja feita da melhor forma possível. A gente sabe que as regiões brasileiras, a princípio, elas foram divididas aí como regiões naturais do Brasil. Ou seja, o que fazia com que estados pertencessem a determinada região eram as suas condições naturais. No entanto, no início da década de 1990, houve uma modificação, aonde aí o estado de Tocantins ele se tornou parte da região norte, porque o IBGE é um instituto que trabalha fazendo essas estatísticas e que organizou as regiões do Brasil. Ele passou a considerar não apenas os recursos naturais,
ou seja, os recursos aí naturais que faziam parte da natureza de cada estado, como algo que fosse integrador desses estados. Estado tal faz parte dessa região por conta dos seus recursos naturais. Estado tal faz parte dessa região por conta dos seus recursos naturais. Com o tempo, passou-se aí ter outros atributos necessários para classificar quais estados pertenceriam a determinada região, como, por exemplo, elementos de articulação espacial, o processo social e a rede de comunicação. Elementos de participação, de articulação espacial, o processo social e a rede de comunicação foram fatores que contribuíram aí para que as regiões do Brasil elas pudessem ficar melhor definidas. Cada região ela apresenta em sua formação aí estados, municípios, distritos e bairros, né? Conjunto de bairro forma um município, uma cidade, conjunto de cidades forma um estado e o conjunto de estados formam aí o Brasil, o país. Então, essa organização territorial, essa definição em divisas, fronteiras, limites, formam todo o território brasileiro. Governo federal, presidente da República organizando todo o país, cada estado tendo seu governador de estado e o estado aí, como é dividido em vários municípios, os municípios sendo cuidados, organizados aí pelos prefeitos. Então, prefeitura, governo do estado e presidência da República atuando conjuntamente para que a organização ela possa ter sucesso. Tendo em vista aí o tamanho do Brasil, tendo em vista aí a sua extensão territorial, sendo necessário uma organização para que nós possamos viver de forma digna minimamente, né? Então, essa é a divisão política e territorial do Brasil, tá? Um país grande, o quinto maior país do mundo em extensão territorial, tendo as suas organizações de acordo aí com as suas unidades federativas, ou seja, os seus estados, os seus municípios, cidades e bairros, tá? Para que haja aí uma organização. Eu espero que você tenha entendido. Caso não, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. Não esqueça de fazer as leituras que está no seu livro e responder às atividades. Isso é muito importante para você, isso é muito importante para nós. Continue dessa forma, continue tacando like nesse vídeo. Beijão e até as próximas aulas. Se cuide, cuide dos seus familiares. Até mais!